Fala, doutores! Sextou, né? Acabei de ter um comentário num vídeo aqui que eu até queria responder pelo Insta, mas lá é meio limitado e eu não quero ficar me segurando na hora de falar. Papagaio, né? Ele comentou assim em um vídeo que eu falo sobre um disco de freio. Se for sobre o disco é de preço similar dos outros, tá? Ele só tá com o dobro de garantia. Tomara que as outras copiem. Wesley, ele fala assim, a mão de obra deve ser barata, né? E coloca kkkkkk. Só queria abrir, eu tô abrindo o perfil dele aqui, vou chegar só no story dele aqui. Ó galera, quem procura preço, não procura qualidade. Dá uma olhada no serviço. Só repetir que a moto passou. Ó galera, quem procura preço, não procura qualidade. Dá uma olhada no serviço. Ele mostra um cara que colocou um enforca-gato em um batente de suspensão. Enforca-gato, fita Hellman, né? Abraçadeira plástica. Isso traz à tona, eu vou até ler aqui, ó. Preço é apenas uma medida monetária, uma quantidade de dinheiro estabelecida para a comercialização de produtos e serviços. Valor é a percepção de um cliente sobre uma empresa, serviço ou produto. Basicamente, valor, né, é uma coisa e preço é outra. Valor é o benefício proporcionado, né? Preço é o que se paga. Eu estou usando a colinha, tá, gente? Bom, quando a gente fala de freios, principalmente, né, a gente deve considerar como valor o que você espera quando você leva o pé até o pedal de freio. Você espera que ele pare o veículo, né, o mais rápido possível. O valor ali é o valor que você dá à sua vida, e eu creio que ele também pensa nisso, porque ele mostra isso no undercar, na suspensão, a vida da sua família e a vida de terceiros, né? Então, quando a gente fala de valor, né, a gente tem que pensar na durabilidade e no resultado. Dá para pensar em ser barato em freio? Em primeiro lugar, eu vou lembrar que a gente deve trabalhar sobre normas ABNT e recomendações do fabricante. Sobre freio, a gente espera que ele funcione quando a gente aciona ele. E durabilidade, né? Quando a gente vê ferramentas empregadas, material pasta HT, né? Cerâmica, pasta cobre, lubrificante para punho, para pino deslizante. Vamos falar sobre durabilidade, mas vamos falar sobre eficiência de frenagem também. Lubrificação dos pinos deslizantes. Quando uma pastilha é acionada, ela pressiona, as duas, né, pressionam o punho, a pinça, o caliper, pressiona a pastilha sobre o disco. Não vou falar sobre êmbolos, sobre o retorno ser causado lá pelo anel de vedação. O que interessa é o seguinte, se não tiver lubrificação entre a parte móvel do caliper, do punho, da pinça de freio, se não tiver lubrificação no pino deslizante, ela não vai retornar e a pastilha vai ficar escorada ali, encostada no disco. Isso vai desgastar o disco, vai desgastar a pastilha, diminui a durabilidade. Mas, sobre segurança e eficiência de frenagem, isso pode aquecer, superaquecer a pastilha e fazer com que ela vitrifique. O que é isso? O material de adesão que mantém o abrasivo e os metais também presentes na pastilha, aquele material, aquela cola vai para a superfície da pastilha, vai para frente, ela vai ficar parecendo um vidro, lisa. Sabe quando você desce uma serra, você não usa o freio motor, e aí quando você vai pisar no freio, você vai pisando, e chega um momento que ele não responde, é porque vitrificou. Ela superaqueceu e causou um vidro na frente dela. Ela ficou lisa, a gente chama de vitrificar. Quem trabalha com pesado sabe muito bem o que é isso. Até ela desgastar de novo, aquela parte vitrificada não vai frenar com eficiência. Enfim, quando a gente fala, então, de lubrificar os pinos, serve para isso. Outro detalhe, quando a pastilha ela tem aquela área da pastilha, aquele ressalto que trabalha lá na pinça, no caliper, se tiver um dentinho, se ele não tiver planinho, então a limpeza dali e a verificação para ver se não tem ressaltos é essencial. Porque se a pastilha agarrar, se tiver um dentinho ali e a pastilha agarrar e não retornar, ela vai ficar apoiada. Ou se tiver o dente ao contrário, ela não vai conseguir pressionar o disco.
E quando a gente fala em freio, a gente não pode pensar somente na pastilha. A gente não pode pensar em fazer somente um serviço só de troca de pastilhas, né? Agora, na montagem de um disco, verificação do cubo. Até porque, seja qual fabricante for, apesar que até eu estava falando de um fabricante que ele tá dando garantia para tudo, né? Mas você tem que fazer a verificação do cubo. Se o cubo tiver empenado e empenar o disco depois, não vão te dar garantia. Perdeu, e eu estou falando aí de 3 meses de garantia mudando para 6, né? A gente quer mais tempo de garantia para nós e para o nosso cliente, né? Um disco de mais durabilidade também, né? Mas, enfim, medir o disco, porque, sei lá, ele pode ter sido produzido com a maior qualidade do mundo, mas ele pode ter sido armazenado de forma incorreta, transportado de forma incorreta. Até dá para falar que eu já vi povo empilhando disco fora de caixa. Caixa de disco, por exemplo, tem caixa que tem marca e coloca até uma espuminha dentro. Enfim, quando a gente fala de freio, a gente não vai só trocar uma pastilha. A gente vai fazer uma verificação de flexíveis. Freio também. Vai olhar também o freio. Você está trocando pastilha dianteira, olhar traseiro, disco traseiro, fazer a verificação, porque é um conjunto. Alguns trabalham em X, cruzado, né? Outros trabalham frente e trás, mas é um conjunto. Então a gente tem que olhar um flexível. Por isso aquela de abrir o fluido, para não retornar um fluido sujo, abrir a sangria, ao retornar, para que jogar fora, para que o fluido que está dentro lá da pinça do caliper e lá fora já se troca o caliper inteiro, tá? Tem outros locais, outros países que você está fazendo a troca do caliper inteiro. Aqui não é comum vender caliper, então ele acaba ficando muito caro, né? A pinça. Enfim, a gente abre para não retornar fluido sujo lá no ABS, não danificar a válvula do ABS. Quando a gente trabalha freio, a gente vai testar o fluido de freio pelo menos quanto a higroscopia, a quantidade absorvida de água dele. Pelo menos, mas o bom é se puder ter equipamento de testar o ponto de ebulição ou trocar o fluido no período correto. Igual o óleo, a gente não testa o óleo porque vai testar 3 litros, é mais fácil trocar, né? O teste pode ficar mais caro. Então, se a ferramenta é muito cara, troca o fluido. Não sei que prazo foi trocado, troca o fluido de freio. Então, freio a gente não trabalha nada unitário, a gente trabalha um conjunto. Então, benefício é quando você faz o serviço, o Lelo que mandou mensagem aqui, quando você faz o serviço pensando em um conjunto que não vai funcionar sozinho. Quando você pensa em um resultado para o seu cliente. Cliente, pense bem, se você escolhe um profissional que cobra barato, e olha, eu não estou dizendo que tem que usurpar, que tem que ser caro, a gente tem notícias aí de povo inventando serviço, sim, infelizmente tem isso em qualquer lugar, em qualquer profissão. Não considerem mecânicos o problema, isso acontece em todas as áreas, todas, até na nossa política, até na polícia acontece, enfim, não considerem por todos, então por favor. Então, não é cobrança abusiva. Ali vai ficar com valor, um benefício melhor. Então, tem que ter um preço melhor, porque é gasto mais tempo. Valorize o seu tempo. E valorize você, cliente, o tempo do seu profissional. Se você valoriza, ele faz bem feito. Ele não tem que cobrar abusivo. Você não tem que ir pela beleza do local, mas por um serviço bem feito. E talvez eu não faça o melhor hoje, mas eu faço o melhor que posso com o que tem e vou tentar fazer o melhor para o meu cliente. E é isso que eu sei que você pensa também, você que comentou. Sim, comentou talvez por uma brincadeira, mas trouxe à tona essa ideia de diferença de preço e valor. E a colinha, preço é o que se paga por um serviço e o valor é o benefício proporcionado, durabilidade e um freio funcionando. A sua família bem, você bem, a família do outro bem, no freio, na suspensão, principalmente na direção, no airbag, que são coisas que quando você espera que funcionem, elas têm que estar funcionando. Perfeito? Então, desculpa o conteúdo maçante, mas eu quis responder. Não cheguei a 10 dessa vez. Salve aí, pode comentar, pode me xingar, pode dar opinião, vamos discutir. Obrigadão a todos, inclusive você, Wesley, é muito bom isso.